começar aqui a gravação. Então, já deixa aqui registrado para a semana que vem e para quem for estar vendo depois a aula do Daniel. É uma dinâmica muito legal que você tem que levar livro, documentários e tal, coisas que você já viu. E deixa aqui a dica, né, de você já levar o meu livro Assumo o Controle lá para a aula do Daniel, porque ele falou uma coisa: o livro e com o que você aplicou. Cara, o meu livro é muito prático, é o que você aplica nos investimentos. Então, se você não aplicou o que está no meu livro, você não está investindo da forma correta. Mas vamos lá, essa aula aqui é sobre finanças pessoais e investimentos. Eu quero assim transbordar o máximo possível mesmo desse assunto na vida de vocês. Quero trazer ali o que eu tenho acumulado de conhecimento aí, 30 anos fazendo investimento para mim, 20 anos trabalhando profissionalmente no mercado financeiro. E deixa eu perguntar aqui para vocês aqui, vocês estavam lá no evento, vocês leram meu livro ou não? Cadê? Abre o áudio. Cadê? Calma aí, cadê o áudio? Ótimo. Oi, Ah, Rafael. Olha, não consegui ler ainda, finalizei todo, mas já li metade, tá? Desculpa aí, mesmo, mas eu vou ler todo e depois eu vou voltar para te dar um feedback. Porque eu ótimo. adoro, né? Eu vivo também no mundo de investimento. Não só vivo também da área da construção, como também tem muitos investimentos. Legal, bacana. Vamos trocar ideia sobre isso então. E o Alan, conseguiu ler ou não? Não consegui ler, cara. Deixa a Não esposa consegui ler ler. primeiro, depois que a esposa ler, você lê. Não, mas eu vou ver. Agora que o Daniel tá cobrando aí, eu vou sobre. Esse final de semana eu vou dar uma lida dele. Pode Pois deixar. é, e eu falando isso não só porque é o meu livro, mas é porque a gente tem que crescer e o crescimento, uma das chaves do crescimento é a leitura, né? Não tem jeito, tem que estar lendo aí o tempo inteiro mesmo alguma coisa, umas 4, 5 páginas por dia, tem que estar sempre lendo. E eu acho que a gente, como está participando da mentoria, nada melhor do que você ler o livro, aparecer algumas coisas, algumas dúvidas. Cara, eu estou em contato com um cara que escreveu na mentoria, né? Aí você vai ler daqui 2 anos, vai, pô, será que vai ter acesso? Como é que eu vou conversar com ele e tal? Então, nada melhor do que crescer muito agora, pô, lendo o livro e trazendo essas dúvidas agora. Eu tenho bastante gente que está mandando aqui dúvidas. Eu falei, cara, comecei a ler, aí teve uma pessoa que fala assim, cara, não sabia que o mercado internacional era assim. Um outro fala assim, pô, não sabia que a Previdência era assim, não vou parar de depositar na Previdência, sabe? Então, cada um vai desmistificando uma coisa muito importante aí do mundo dos investimentos. É, 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 e vocês aí, Alan, o que que vocês investem aí? Fala, só para dar uma ideia aqui, mais ou menos, assim, de saber como é que você está no mundo dos investimentos. Oi. Então, Rafael, eu invisto tanto, tem um pouco de ações, CDB, renda fixa, tesouro, bem pouco criptomoedas. Agora, nesse momento, queria estar com bastante. É sempre assim, né? Quando tá bom, todo mundo queria estar, né? Com Aham, bastante, né? aham. É, e eu tenho uma pessoa que hoje me assessora, mas nada como um doutorado, mestrado como você, né? Então, vai ser uma honra ter você aí como Tá legal. E eu gosto mentor, dessas mas eu invisto. perguntas, tá? É bom vocês assim, a gente trocar essas ideias, porque de acordo com o que vocês falam, eu também vou dando algumas contribuições e algumas pimentadas também para poder realmente deixar uma coisa que vale a pena para vocês, né? Por exemplo, Sim. quando alguém me fala assim, olha, eu tenho um assessor da corretora ou um gerente do banco que me assessora, então estou muito satisfeito com o trabalho deles. Então, isso é uma coisa que é preocupante, porque o pessoal que trabalha nas instituições financeiras, eles são obrigados a vender produtos e serviços que ganham comissão. Tá? Isso é muitíssimo importante para o bom desempenho dos investimentos. E Uhum. hoje a gente tem uma corretora, né? Aquela, eu não vou falar o nome aqui, mas ela começa com X e termina com P, tá? Não vou falar o que está no meio, né? E é a corretora hoje que eu gosto, é a que eu tenho conta, é o que eu mais recomendo os meus alunos a abrirem conta lá, mas ela é a corretora mais agressiva em vender as coisas que não funcionam. É a mais agressiva, é disparado. Tanto é que basta ver como que está o crescimento patrimonial dela, a lucratividade. É uma coisa absurda. E todo o lucro de corretora vem hoje em dia, né, vem dos produtos e serviços que ela vende, unicamente. Né? Ninguém vai dizer, vou pagar uma mentoria para a XP me mentorar. Não, vai ser os produtos e serviços que você está comprando lá.
E isso está muito perigoso, né? Tá muito, assim, quando eu vejo a carteira de investimentos das pessoas feitas por assessores nas corretoras, não só ela, mas todas, eu vejo tecnicamente as avaliações de risco e retorno totalmente distantes, sabe? É aquele negócio. Eu assumo um determinado risco para ter determinado retorno. Então, tudo no mercado financeiro, esse é o primeiro código de hoje, tem uma relação de risco e retorno. Tudo. Aliás, até fora do mercado financeiro, tudo é uma relação de risco e retorno. Quando você vai, né, aí nos, na, nas, na, falar de investimentos no setor de imobiliário, no setor de construção e tal, tudo tem uma relação de risco e retorno. Bom, eu vou botar determinado dinheiro porque eu quero determinado retorno e vou assumir determinado risco. Então, às vezes as pessoas não sabem dessa relação e fazem empreendimentos totalmente desconexos da realidade. Por exemplo, há alguns anos aí, uma aluna minha lá de Brasília, ela falou assim, eu vou ampliar o meu estúdio de Pilates, tá? Aí eu falei para ela o seguinte, tá, e aí ela falou assim, eu quero botar uma grana e quero pegar um empréstimo. Aí eu falei, tá bom, quanto que é o empréstimo? Ela falou lá X, eu não sabia, não vou lembrar aqui de cabeça. Mas ela era um empréstimo caro, tá? Não era um empréstimo desses subsidiados. E aí depois eu falei assim, ó, e quanto que está a rentabilidade do seu capital neste empreendimento que você quer, que você quer fazer? Aí ela falou o seguinte, aproximadamente 10,5% ao ano. Aí eu falei assim, olha, então já esquece esse projeto, porque 10,5% ao ano, com o juro que você vai pegar e uma Selic de 14%, se você pegar o teu dinheiro e colocar todo na Selic, já dá 14%. Né? Então, é um caso clássico de uma pessoa que não estava a par da relação risco-retorno. Né? Ela estava vendo um retorno, mas não estava vendo o risco. Ou seja, o risco dela qual que era? De ter uma rentabilidade abaixo da taxa mínima de atratividade, que a gente chama de taxa mínima de atratividade, né? Que é a taxa Selic. Então, tudo nos investimentos a gente tem essa relação de risco e retorno, né? Então, e o meu trabalho é analisar isso o tempo inteiro. Então, às vezes, por exemplo, eu vou ver um CDB um CDB que vence, sei lá, em 2027 e a taxa dele está X. Né? Vamos supor, vamos supor que eu tenho lá um tesouro pré-fixado que está, vamos supor, 12%, e eu tenho um CDB num banco que está 15%, ou seja, 3 basis points acima do tesouro pré-fixado. Aí a pessoa acha assim, bom, está 3 pontos acima, então quer dizer que é melhor do que o tesouro. Não, não quer dizer que é melhor do que o tesouro. Por quê? Porque a gente está saindo de um ativo que é livre de risco e tem liquidez para um ativo que tem mais taxa, mas não tem liquidez e tem um risco da instituição. Né? Que no Brasil a gente mitiga isso através do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele te dá ele protege até R$ 250 mil de patrimônio, né, investido em CDBs. Então, tudo que a gente for pensar assim, em termos de investimento, é bom a gente tentar tirar assim, o olho, né, de quem está te oferecendo a instituição. Entende? Então, isso é uma coisa bem importante que uma das coisas que eu mais gosto que as pessoas aprendam na mentoria é isso. Ela ficar atenta, né? Porque a mentoria acaba e você vai continuar investindo para o resto da vida. Então, assim, será que o que estão me passando é bom para mim ou é bom só para a instituição que está me oferecendo? Sabe? Então, essa perguntinha é uma perguntinha que tem que ser levada aí para o resto da vida. E com isso, né, o que eu queria hoje primeiro, posso passar rapidamente aqui por um assunto assim que eu acho muito relevante, porque como a mentoria a gente está fazendo em conjunto, então, por exemplo, semana passada vocês estiveram com uma, hoje é comigo, semana que vem com o Daniel, então a gente pode passar um tempo sem se ver, né, sem se falar, e aí eu fico assim, eu mesmo fico agoniado, eu quero sabe, quando eu faço a mentoria, é uma semana uma coisa, na outra semana outra coisa, a gente vai fazendo, né? E como eu não sei o quanto tempo a gente vai ficar sem se falar, pelo menos aqui oficialmente, não oficialmente as portas estão abertas para vocês
me chamarem, baterem papo no grupo, também tirarem dúvidas, né? Mas o que eu quero passar aqui é a maior quantidade de coisas possíveis, dar uma pincelada muito boa assim no que é muito relevante, deixar aberto o nosso canal de comunicação e no final falar de algumas coisas também do que você não deve fazer no mundo dos investimentos, né? Então acho que isso a gente pode deixar todo mundo bem ciente é, de como fazer e como se proteger nos investimentos até a gente se falar oficialmente na próxima vez, tá? Uma coisa que eu gosto de falar assim, não tecnicamente, né? Tem algumas coisas que são bem técnicas, outras coisas que não, né? E a cada vez mais eu procuro puxar um pouco assim, puxar assuntos não técnicos, né? Porque eu tenho, assim, só para você saber, eu tenho pós-graduação em matemática, eu tenho pós-graduação em mercado financeiro na FGV, pô, já estudei em Harvard, e aí, se deixar eu falar, falar só do técnico, e aí o pessoal vai dormir, não vai, né, se conectar com as coisas que realmente são importantes, né? Porque quando eu vou, para mim, para vocês aqui, não tem importância nenhuma se eu já fiz mestrado, doutorado, etc, né? Mas como eu trabalhei no mercado financeiro, lá as pessoas às vezes contratam sem até falar com a pessoa. Ela vê o currículo e fala assim, está contratado, né? Só pelo que está ali escrito. Então, por isso que é importante ter um currículo assim. Mas o que importa aqui para vocês é outro assunto, é outra coisa, são outras competências, né? E eu queria deixar bem um exercício fora da parte técnica de investimentos, que é uma provocação, né? Que eu faço assim, poxa, cara, eu lido com investimentos há 30 anos, profissionalmente no mercado financeiro 20 anos, já fiz gestão de fundos de mais de 1,5 bilhão de reais, e para mim foi a minha profissão. Mas eu pergunto para as pessoas, cara, para que você está se interessando por investimentos? Para quê? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Sabe? E eu acho que quanto mais claro tiver isso na cabeça de todo mundo, mais, é, mais forte vai ser a sua capacidade de fazer investimentos. Por que isso, Rafael? Você tem ideia? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não é programado intuitivamente para se fazer investimentos. Não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa que a gente já nasce com esse DNA, sabe? Por isso que a gente tem tão poucas pessoas ricas e milionárias no mundo, né? Aproximadamente três, a média aí de 3 a 5% de pessoas são ricas mesmo, milionárias e tal, porque elas desenvolveram o DNA do investimento, tanto nos negócios próprios quanto no mercado financeiro, né? Então é uma coisa que é rara nas pessoas, né? Ninguém nasce, é muito difícil a pessoa ter um DNA de investidor, né? Ter uma mentalidade que não foi desenvolvida. Então a gente precisa desenvolver essa mentalidade de investidor, e uma das coisas que é fundamental para desenvolver essa mentalidade é você deixar claro as razões pelas quais você investe. Por exemplo, eu dou os meus exemplos. Cara, eu adoro viajar com minha filha. Então, um dos motivos pelos quais eu faço investimentos é para poder viajar com minha filha, né? E ela está ficando grandinha, fez 15 anos esse ano. Agora a gente já foi para Disney, já foi para Bariloche, já um monte de praia aqui no Brasil. Agora em janeiro a gente foi para o Rio de Janeiro, né? E agora ela já está, né, tendo as ideias delas mesmo, dela mesma. Por exemplo, ir para as Maldivas, né? Que foi o que eu falei lá na Isso que eu ia palestra. falar, e o Projeto Maldivas? Pois é, tá andando, né? Estamos investindo para isso. Então, se conectar com as coisas que a gente ama é fundamental, porque quando eu falo assim, eu vou, sei lá, comprar um relógio novo, ou vou trocar o iPhone, porque, pô, eu tenho um que tem duas câmeras, já saiu um que tem quatro, então eu vou querer o que tem quatro. Eu falei, não, opa, calma aí. Para mim é muito mais importante a viagem com minha filha do que um iPhone com quatro câmeras. Essa aqui de dois está funcionando bem pra caramba. Então vamos segurar, vamos investir, fazer o investimento para poder chegar lá na viagem. Por quê? Porque a vida vai passando e a gente acaba não concretizando as coisas que a gente verdadeiramente ama. E aí a gente passa, depois de ficar velho, chega aí nos 50 igual, eu falei, pô, será que eu fiz realmente tudo que eu queria fazer? Aí você fica falando, pô, por que que eu não fiz? Por falta de grana. Pô, mas por que não foi falta de dinheiro, foi falta de organização, né? De tirar de um lugar e botar no outro, sabe? Então a gente se conectar com isso é muito importante, tá? Porque depois, quando a gente vê a parte chata, técnica, de fazer conta, de procurar investimento, de
confrontar o assessor da corretora, de estudar um pouco o mercado. Por que que eu faço isso? Porque eu quero viajar mais com minha filha, porque eu quero ter a minha liberdade. Tem 5 anos já que eu não trabalho. Para mim é uma novidade. Para muitos de vocês, porra, eu nunca fui CLT, né? Para muitos de vocês aqui. Eu fui CLT a vida inteira. Então, tem 5 anos que eu não sou CLT e eu devo isso aos meus investimentos. Então, ter isso muito claro vai ajudar muito. Tá? Aí tá, uma vez que eu tenho esse motivo claro, aí eu vou falar, bom, então tá, por que eu quero investir? Por que eu quero multiplicar meu patrimônio? Porque eu quero realizar essas coisas. Eu quero viajar mais, eu quero ter conforto, eu quero antecipar minha aposentadoria, eu quero botar meu filho na melhor escola, eu quero passar alguns dias por ano em praias paradisíacas, etc, etc, né? Então, ter isso bem documentado é muito importante. Eu estou morando há pouco tempo aqui em São Paulo, né? E lá em Brasília eu tenho lá alguns quadros que são os desenhos das coisas que eu gosto de realizar. Inclusive, eu fiz isso com minha filha também. Então, eu acho legal ter esse desenho. Por quê? Tem gente que fala, desenhar funciona, desenhar não funciona. Para mim funciona, porque às vezes eu estou envolvido com muita coisa e aí eu vou lá e vejo aquele desenhozinho sem querer. Tá ali o desenho ali, sabe? E isso acaba me conectando mais e deixando. Porque a gente se dispersa, a gente sai dessa conexão do que a gente ama e a vida vai passando e a gente vai empurrando com o que pode, sabe? Mas quando eu tenho um desenhozinho ali na cabeceira da cama, acaba que você está vivendo isso por mais vezes no dia, né? Então, dito isso, eu quero passar para vocês, assim, então, é uma conversa que a gente poderia avançar um pouco em cima dela, trazer alguns exercícios para identificar as coisas que você ama, mas já dei uma pincelada e, como eu falei, quero fazer resumos de coisas que eu acho muito importante, tá? Para a gente poder realmente dar o melhor aqui nessa noite. E aí tá, eu sei que eu preciso de investir, então tá. E o que é investir? É eu pegar parte do meu dinheiro, ou seja, isso já implica o quê? Que eu tenho que viver com menos do que eu ganho, porque eu ganho um dinheiro, esse dinheiro é para o meu sustento. Se parte desse dinheiro está sendo separado para fazer investimentos, eu estou naturalmente já intuitivamente pensando, pô, eu estou vivendo com menos do que eu ganho. Então, essa é uma percepção que a gente tem que ter para todo investidor. Ele vive com menos do que ganha todo. Seja investidor no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário, mercado de construção e tal. Por quê? Porque ele vai ter que botar uma grana que só vai voltar para ele daqui a um tempo, né? Então, ele tem que realmente botar uma grana na frente, muitas vezes, para retornar só lá depois. Então, esse conceito de se viver menos com o que ganha é uma coisa que está em volta ali dos investidores, né? Inclusive no começo, depois de um tempo você começa a acelerar a sua renda, você começa a diminuir essa necessidade, mas no começo, quanto mais você abre mão de certas coisas para fazer investimentos, mais rapidamente o teu patrimônio cresce e mais rapidamente você faz as coisas que você se propôs a fazer, as coisas que você ama. Então tá, eu sei que eu tenho coisas que eu amo, eu quero ter dinheiro para isso, então existem investimentos que multiplicam mais rapidamente ou com mais confiança o meu patrimônio e outros que multiplicam com menos confiança. Então, vamos logo passar para o que é importante, né? Aonde que eu faço investimentos que eu possa realmente multiplicar o meu patrimônio e com esse patrimônio eu gerar renda passiva, que é aquela renda que eu não preciso me esgoelar de trabalhar para que a renda exista, né? É uma renda realmente que ela vai vir dos meus investimentos. Se a gente pegar a filosofia de grandes escritores, mentores financeiros, como Robert Kiyosaki, né, que escreveu o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que toda a sua renda ativa, ou seja, a renda que você ganha trabalhando, o seu prolabore, o teu salário, né, os emolumentos, tal, qualquer tipo de renda que seja com base na tua renda, na tua atividade ativa, né, no dinheiro que você ganha com o teu trabalho, ela não pode ser gasta com as suas facilidades, que ele fala no livro lá, com os luxos. Né? O que ele deixa, o Robert Kiyosaki e o Warren Buffett fala muito disso também, que a sua renda ativa deve ser gasta basicamente com investimentos e depois, com a renda dos investimentos, que você vai pagar os seus luxos, a sua liberdade, a sua tranquilidade,
sabe? Então, é um conceito que não é fácil, porque ninguém consegue parar de fazer as coisas que faz naturalmente para poder investir a maior parte, né? Mas esses grandes mestres, os grandes investidores, eles conseguiram e por isso multiplicaram tantas vezes o patrimônio. Então, quanto mais a gente levar esse conceito, bom, eu vou investir cada vez mais para que eu faça para começar comece a gerar uma renda, uma renda passiva, né? E com essa renda passiva, sim, eu vou fazer as minhas viagens, vou trocar o iPhone, vou fazer as, as gastar com o luxo, né? Aquele óculos Prada, a bolsa Chanel, essas coisas assim deveriam ser pagas só com os investimentos, com o resultado dos investimentos e não com a renda ativa. Assim fala Warren Buffett, George Soros, Templeton, Warren Buffett, Robert Kiyosaki, T. Harv Eker e muitos outros, tá? É um ponto em comum. Todos eles concordam com essa ideia. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês agora, como a gente tem pouco tempo, eu não sei quando eu vou encontrar de vocês logo, então eu quero, como eu falei no começo, quero mostrar coisas bem importantes e depois a gente tira aqui algumas dúvidas e já deixa aí as sementinhas plantadas, né? Então, o que eu vou passar para vocês aqui agora o que eu acho melhor em termos de investimentos para a gente ter uma carteira realmente rentável, bombástica, com o que tem de melhor, na minha opinião, no mercado financeiro no Brasil e no mundo, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Nossa conversa de agora? Ou você, Rafael, tá fazendo sentido nenhum. Raquel entrou ali agora. O Rodrigo tá ali, só sentado na boleia ali, tá ligadão aí, beleza? Rodrigo já participou de outras aulas comigo lá no meu grupo. Para quem não sabe, se quiser entrar mais nesse assunto de investimentos, vai lá no meu Instagram, @mentorfim. Aí depois, lá no link da bio, tem o link. Depois vocês pedem aqui no grupo, né? Tem o meu. Acho que a Raquel já está lá também. Eu tenho um grupo lá, VIP, lá o Mentor Fim, um grupo do WhatsApp que a gente conversa mais sobre investimentos lá semanalmente, né? Então, Ô, Cícero, tudo bom? Boa noite. fala, Rodrigão. Eu vi você analisando aí a carteira da Rivane aí, do Alan. É, por exemplo, eu invisto bastante em ações e fundos imobiliários, né? E essa Certo. semana, na verdade, teve nos fundos de papéis aí, nos fiagros, teve um checkmate aí, né? Deu uma caída bastante aí no papel. Aham. E, ó, em ações, dá uma analisada básica aí. Eu tenho Irani, papel e celulose. Eu tenho um Raizen, Banco BMG, Banco Pine, tenho Gerdau, tenho. O que mais? Não, eu vou falar um pouco sobre isso daqui. Vou chegar, já peguei aqui mais ou menos a sua filosofia. Deixa eu mostrar para você a minha filosofia e depois a gente fecha com essa sua carteira aí, pode ser? Fechou. Tá? Beleza. Mas foi legal você ter colocado porque a gente vai abordar isso daí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui qual tela que eu vou compartilhar. Essa daqui, então. Não é isso aqui, não. Calma aí. Uhum. Compartilhar a tela. Essa daqui, caramba. Estão vendo a minha tela aí? Tá, beleza. Sim, estamos sim. Tá, beleza. Sim. Tá, só para me saber se vocês estão vendo a mesma que eu estou vendo aqui. Da Microsoft. Então tá, mas exatamente. Então, beleza. Deixa eu ver aqui onde é que eu coloco vocês aqui. E depois na gravação pode ser que ela fique tampando. Tá. Deixa eu vir aqui para cima aqui um pouquinho. Ó, deixa eu começar por esse slide aqui. Então, aqui, esse é um slide que ele é um slide assim, de mais de 10 anos, ele começou lá em 2010, vai até final de 2023, que ele mostra aqui várias classes de ativos.
geralmente todas as palestras eu falo sobre isso, então provavelmente vocês viram lá, mas vamos recapitular aqui, tá? De uma forma bem sucinta. A gente tem aqui, ó, essa linha cinza aqui é o Ibovespa, então você já tira a conclusão logo de cara que nos últimos aí, 2010 a 2023, então 13 anos aqui praticamente, o Ibovespa foi a pior investimento dentre esses investimentos aqui. Aí o que a gente tem? Aqui, ó, a gente tem o dólar, esse amarelinho aqui. A gente tem aqui o IFIX, né, que o Rodrigão falou aí sobre os fundos imobiliários. É uma categoria que eu gosto bastante, está aqui dentro aqui dessa linha verde. A gente tem o Tesouro Selic, que é aqui essa linha. Cadê o Tesouro Selic aqui? Tá, essa vermelhinha que está aqui em cima. A gente tem o dólar, que é essa laranja aqui. Né? E aí, rapidamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma visão de longo prazo. Por quê? Porque o Rodrigão, ele vai falar assim, ó, eu estou investindo em ações, eu compro lá a Resenha, compro lá, né, a celulose, eu compro os papéis e tal. É assim, já respondendo o Rodrigo, de uma forma que eu gosto de responder de uma forma generalizada, o que ele está fazendo, a carteira de investimento, é uma coisa que eu não gosto de fazer e geralmente não recomendo os meus alunos fazerem, tá? Geralmente. Por quê? Ele está montando uma carteira de ações aqui no Brasil, tá? Então, aqui, ó, é o Ibovespa, tá? A gente tem no Ibovespa, a gente tem, lá na Bolsa, a gente tem mais de 400 empresas, e no Ibovespa, a gente tem entre 60 e 80 empresas, mais ou menos, né, representadas nesse gráfico aqui. Então, o que o Rodrigo está fazendo é tentar fazer uma carteira de investimento com ações que ganhe do Ibovespa, porque o Ibovespa em si, no longo prazo, a gente está vendo que é uma bosta, né? Que é uma coisa ruim. Então, assim, o que é o Ibovespa? Se eu for lá comprar na minha carteira de ações a mesma composição do Ibovespa, sei lá, vou chutar aqui mais ou menos, 12% de Vale, 12% de Petro, 10% de Itaú, Bradesco, B3, Ambev, aí o que eu fiz? Constituir um índice igual ou parecido ao Ibovespa, né? O que o Rodrigo está fazendo é tentar selecionar umas ações que a gente ganhe do Ibovespa. Isso é possível? É possível, mas é uma tarefa muito dolorida e não é fácil. Eu sei que a gente vê tem muita gente que inspira a gente, o Barsi tem 6 bilhões de reais na bolsa, o maior investidor da pessoa física e tal. Então ele compra, investe os dividendos e tal. É uma estratégia? Quanto tempo você vai ter retorno nisso? Você vai ficar igual ele, com 90 e tantos anos, vai ter uma carteira multibilionária. É isso. Tá? Porque a estratégia de você comprar ações, receber dividendos e reinvestir os dividendos, ela é uma estratégia viável, sim, mas, principalmente no Brasil, você vai demorar décadas e décadas para você ter um resultado razoável. Tá? E outra, eu já trabalhei em instituições, por exemplo, o Fundo da Caixa. Na época que eu trabalhei tinha 60 bilhões de reais, hoje tem mais de 100. De analista, de pessoas profissionais, certificadas, eu era uma delas, nós éramos mais ou menos 30 pessoas ali, sabe? Profissionais do mercado financeiro, para fazer isso que o Rodrigo está fazendo: estudar as empresas, estudar os balanços, ler relatório, participar de reuniões com a empresa para montar a carteira. Ou seja, nós éramos profissionais desse ramo e mesmo assim, no longo prazo, enfrentamos muita dificuldade de bater o mercado, tá? E hoje, se você pegar a estatística das assets, né? A gente tem ali aproximadamente entre 75% e 80% das assets não conseguem superar o índice Bovespa com as suas carteiras. Ou seja, eles montam carteiras tentando superar o Ibovespa e não conseguem. Por quê? Porque é extremamente difícil você acertar na sua carteira de ações, tá? E mesmo grandes profissionais erram em montar suas carteiras, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que uma carteira de fundos imobiliários ela é mais bem-vinda do que uma carteira de ações. O Tesouro IPCA, no longo prazo, eu não tenho dúvida que vai continuar dando mais retorno do que o Ibovespa, porque
a gente tem no Brasil um título público que paga no longo prazo IPCA mais 5,50. Cara, isso assim, é uma coisa, é um juros absurdamente alto para o longo prazo. Sabe? Que aqui, ó, para o Brasil, é essa linha vermelha aqui, né? É a linha do Tesouro IPCA. Você vai lá no Tesouro e começa a comprar Tesouro IPCA. É melhor do que qualquer previdência privada no longo prazo. Cara, eu digo que se uma pessoa me perguntar assim, Rafael, eu quero comprar um único ativo no Brasil para o longo prazo, para fazer minha previdência, o que eu compro? Um único ativo, Tesouro IPCA. Sabe? Eu acho que não tem erro. Você não vai perder dinheiro, porque você pode ter oscilações negativas no curto prazo, mas no longo prazo você vai ter inflação mais 5, 5,5, a taxa do dia lá, você vai ter inflação mais um prêmio garantido até o fim da vida, sabe? Então eu acho que é fundamental que vocês tenham na carteira de vocês esse título lá do Tesouro, né, o Tesouro IPCA. Você pode fazer uma composição de vários Tesouro IPCA, o 2035, 2045, 2029. Não recomendo comprar aqueles novos do Tesouro, que é lá o Tesouro Aposentadoria, juro semestral. Não, é só o Tesouro Raiz mesmo, sabe? 2029, 35, 45 e acabou, sabe? Deixa toda a rentabilidade até o final, tá? Aí, eu vou acrescentar aqui nesse gráfico aqui, eu coloco separado porque eu vou colocar o gráfico da Bolsa Americana e é tão destoante que acaba que todos os gráficos, tudo que você está vendo aqui, né, todos os gráficos, eles estão comprimidos aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi acrescentar o gráfico do S&P 500, que é um dos índices da Bolsa Americana. Tá? Aí eu quero trazer essa resposta para o que o Rodrigão falou, da carteira dele. Estou comprando lá empresa de celulose, estou comprando Raizen, estou comprando, né, um monte de coisa. O que ele está fazendo em montar a carteira dele é batalhar com essa linha aqui de baixo, com o Ibovespa, né, para superar o Ibovespa montando uma carteira dele mesmo, que ele tem que analisar, ou tem que comprar um relatório, ou tem que seguir o Barsi, tem que seguir a Empíricos, tem que ver as recomendações, tem que ler tal, tem que ver a carteira do primo rico, tem que fazer um monte de coisa para você tentar montar uma carteira para você que vai ganhar do Ibovespa. Então, mas a briga está sendo aqui, ó, nessa linha. Aí, olhando para esse gráfico, qual que é a pergunta que me vem? Cara, por que eu não trago a briga aqui para cima? Simplesmente isso. Entendeu, Rodrigão? Então, assim, ao invés de eu ficar batalhando para montar uma carteira num lugar, é aquele negócio. Você está tentando. Deixa eu tentar aqui fazer aqui fazer uma analogia aqui. Você está tentando escolher umas empresas. Vamos supor que tenha na esquina da quadra que você mora, tem o Zezinho lá, que ele tem uma banca de frutas e de verduras, ele é o único vendedor, e você vai lá para selecionar alguns tomates, cenouras, maçãs, alface, que estejam em boas condições para fazer a sua salada, sabe? E aí, né, do outro lado da cidade, né, o teu primo, ele mora do lado do Ceasa, que tem centenas de bancas e ele tem uma gama de opções, sabe, gigantesca. Então, o que você está fazendo é selecionar empresas no Brasil, que a gente tem mais ou menos 400 empresas, ao invés de selecionar empresas nos Estados Unidos, que a gente tem 20 mil empresas, são 400 aqui e 20 mil lá, sabe? Então, é aquele negócio, é um trabalho muito árduo você ir numa banquinha para poder ver. Aí os tomates não estão muito bons, você acaba pegando o menos pior. Enquanto você vai lá no Ceasa, você pode realmente escolher as coisas de qualidade. Não, eu só vou sair daqui com os produtos realmente de qualidade, sabe? E esses produtos de qualidade é o que eu vou falar um pouquinho agora, daqui para frente. Deixa eu ver aqui como é que tá a carinha de vocês aqui, para me saber. Tá fazendo sentido? Gosto de perguntar para ver a interação de vocês. Tudo que você falou aí é verdade. Eu tento bater a Ibovespa, né? Por isso que eu seleciono umas empresas melhorzinhas, assim, que eu acho que a longo prazo vai dar uma rentabilidade melhor, entendeu? Pois é, olha só. Apesar de ter um alto e baixo.
Pois é, naquele gráfico que eu acabei de mostrar para você, porque é isso, todo gestor de toda asset no Brasil, a gente tem, sei lá, mais de 300 assets, que aí você pega a Empíricos, né, que o BTG comprou, tem a Verde do Stuberg, tem a Trend, são 300 assets. O que eles querem ter uma equipe de analistas que vão comprar ações, fazer análise para superar o Ibovespa. Agora, com todo esse sacrifício, superar o Ibovespa, tu consegue ver naquele gráfico ali que ainda está devendo ainda para a gente? Às vezes, se a gente comprar... Cara, Não, sim. se eu pegar aqui, existem ferramentas que a gente pode analisar os fundos de renda variável, tá? Checkmate, são centenas de fundos ali. Se eu colocar eles junto com um gráfico só do Tesouro IPCA, cara, eu vou ter uma chance de 99% de bater todos eles num prazo acima de 3 anos, pra você ter ideia. Então, é o que eu falei no começo, a relação de risco e retorno. Então, acaba que eu trabalhei sendo analista de investimentos na Bolsa Brasileira, analista de ações na Bolsa Brasileira, e não sei se é por conta disso, os meus mentorados, a última coisa que eu coloco para eles é uma carteira de ações no Brasil. A última, entende? Depois de ter passado pelos fundos imobiliários, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, depois de passar pela Bolsa Americana, essa semana mesmo teve um cliente meu que ele é empresário de uma cidade aqui do interior de São Paulo, ele é fazendeiro, tem muitas fazendas e tal, e ele tá igual o Rodrigo. Ele falou, porra, vamos comprar aqui umas açõezinhas aqui, só pra gente... Porque ele fica falando, ele começa a ouvir as propagandas da Empíricos, começa a ouvir o Barsi falar, começa a ouvir... Aí ele quer comprar uma carteira igual você. Aí eu falei assim, beleza. Ó, aí eu mostro o gráfico para ele e ele sabe, não, eu tô vendo que isso aqui não vai dar nada, mas vamos estipular aí. Aí ele pega 3, 4% da carteira dele, no máximo 5%, e vai comprar umas ações aqui para ver o que que dá, sabe? Geralmente, como tem muitos anos que eu acompanho as pessoas, depois de muitos anos eu recebo feedback. Você tem razão, acho que não vale, não vale muito a pena não ficar quebrando a cabeça com isso, sabe? Então, eu fui analista profissional, contratado em fundos de pensão, na época tinha 60 bilhões de reais, né? A gente tinha carteira de mais de bilhão de reais, eu era especialista disso, passei mais de uma década fazendo isso, e hoje, se você olha meu histórico, você fala, pô, o Rafael vai ser o melhor cara para me indicar as ações na Bolsa Brasileira. Aí eu te falo que eu nem olho as ações na Bolsa Brasileira mais, porque é muito trabalho para pouco retorno, sabe? E aí, deixa eu compartilhar de novo. Tá fazendo sentido para vocês? Podemos continuar a Assim, ajudar? Tá de vez em cansativo? quando dá umas coceirinhas aí na cabeça. Não, pois mas essa coceirinha, se você comprar no Brasil ou nos Estados Unidos, a coceirinha é a mesma, né? Então, vai coçar lá no Ceasa, né? Vai, em vez de você vai um pouquinho mais para longe, mas em vez de ir na banquinha perto de casa, não, eu vou lá no Ceasa. Que aí você vai, não, na hora que você chegar lá, você vai falar, meu Deus do céu, cara, por que que eu não vim aqui todo final de semana fazer uma compra aqui? Sabe? Então, é isso. Continue com essa Ó, coceira. É só de você tudo que eu, mudar o local. de tudo que eu tenho, o IFIX ele é o que mais me deu retorno. Porém, assim, eu tive alguns títulos que tem por exemplo, o Banco Pine mesmo. Tem hora que ele cai muito, então eu compro ele barato e às vezes ele valoriza muito, entendeu? Bancos, né? Que nessa gestão desse governo aqui é um ativo que eu vejo que ele é muito valorizado, vamos dizer assim, né? Mas o IFIX, ele é o que me deu mais retorno foi o IFIX. Já que você foi. Apesar de ter caído essa semana, né? O IFIX está falando os fundos imobiliários, né? Então, Os Fiagros essa semana então, deu uma Fiagros e fundo de papel, né? então tá em linha com, com aquele gráfico que eu te mostrei, que eu te mostro que no longo Sim, sim. prazo, o IFIX ele é a rentabilidade maior do que o Ibovespa. Todo mundo aqui sabe o que é IFIX ou não? Quem não sabe? Tá, o Whindersson não sabe, vou falar para ele. Whindersson, você entendeu o que que é... O Paulo está com a câmera fechada ali. Você entendeu o que que é o Ibovespa? Sim, essa parte do Ibovespa eu entendo.
Tá, beleza. Então, só para a gente resumir, Ibovespa, a gente tem lá umas 400 empresas na Bolsa, a gente tem a Bolsa, né, B3, seleciona algumas para fazer, pô, quanto é que rende a Bolsa? Aí tem que fazer alguma forma de analisar a rentabilidade. Então, foi construído um índice para representar a oscilação positiva ou negativa no longo prazo da Bolsa de Valores. Então, construiu-se um índice que se chama Ibovespa. Ali tem as 70, 80 maiores empresas, né? E aí ela representa a Bolsa como um todo. O IFIX é a mesma filosofia, só que para os fundos imobiliários. Entende? Que não, aí já não é ações. O que é um fundo imobiliário? Hoje no Brasil, a gente tem também em torno de uns 400 fundos imobiliários na Bolsa, que são instituições, né? O gestor do fundo, ele vai lá no shopping Iguatemi, no shopping Salvador, né? Vai lá no shopping, compra, faz uma oferta, compra aquele shopping e, é, e distribui através de cotas, né, na Bolsa de Valores. Então, eu vou lá com 100, R$ 90, 80, 70, né, vou lá, compro uma cota de fundo imobiliário, várias cotas, e aquela cota representa uma parcela, uma fração daqueles imóveis. A gente tem de shopping center, tem de galpões logísticos, tem de lajes corporativas, tem os fiagros, né, tem cada um é uma tese. Então, a gente compra e o que a gente recebe por isso? O aluguel, você vai lá no Iguatemi, aí tem lá a Zara, a Vivara, né? Todo mundo ali paga aluguel para o shopping e a gente recebe esse aluguel mensal, porque a gente tem uma cota daquele empreendimento. Então, o IFIX ele rende mais do que a Bolsa no longo prazo aqui no Brasil. Por quê? Porque os imóveis, não tem dúvida de que existe o imóvel, né? Você vê lojas americanas. A gente teve dúvida sobre o que estava realmente dentro das lojas americanas, porque estava com balanço em falcatrua, que foi descoberto lá no começo do ano passado, e as ações caíram 90%. Então, o imóvel não tem muito esse problema, porque você sabe que o imóvel está lá, está escriturado, nome do fundo, você sabe que tem os inquilinos que pagam o aluguel todo mês, que os aluguéis são reajustados pela inflação, então tem uma segurança jurídica de rentabilidade, né? Os aluguéis são reajustados pela inflação, então a gente acaba ganhando da inflação investindo no IFIX, então é uma vantagem realmente do IFIX em relação à Bolsa, tá? Então, o IFIX ele é um índice que ele representa a rentabilidade média dos fundos imobiliários na Bolsa, tá? E eu prefiro que você comece com a carteira de fundo imobiliário, porque com R$ 10 você compra a conta de fundo imobiliário hoje, né? Já começa a receber os proventos, e aí você vai multiplicando. Se você, uma contazinha que eu fiz uma vez ali, se você começar a aplicar em fundo imobiliário e reaplicar todos os meses os proventos, em aproximadamente 6 anos, você dobra o capital investido. Por quê? Não, é porque a cota se valorizou? Não, não é isso. A cota não se valoriza tanto, mas você investiu um valor, você recebe o provento e vai reinvestindo esse provento. Então, você vai fazendo uma bola de neve de quantidade de cotas, sabe? Então, eu acho muito mais interessante você fazer essa carteira de fundo imobiliário do que de ações aqui no Brasil. Beleza? Ficou claro isso? Beleza. E antes disso, uma carteira de Tesouro Selic, Tesouro IPCA, vai te levar muito mais longe do que muito investimento que vai tirar seu sono, né, que vai ter oscilação, etc. Tá? Deixa eu continuar aqui o compartilhamento para a gente ir agora avançar um pouquinho mais. Entrar um pouquinho nessa filosofia aqui. Ó, então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês algum. Tá vendo aí agora aqui assim a Microsoft? Então, eu quero mostrar aqui alguns papéis, tá? Lá na Bolsa, aqui eu falei para vocês que aqui na Bolsa Brasileira a gente tem mais ou menos 400 ações, né? Lá nos Estados Unidos são mais de 20 mil, tá? Então, assim, além da quantidade, vamos falar um pouco da qualidade, tá? O que é a qualidade de uma empresa? A gente pode ver de forma técnica, analisar o balanço, que o balanço realmente é muito bom e tal, beleza. Mas, por exemplo, eu vou pegar lojas americanas. Lojas americanas, ela só funciona no Brasil, né? Magazine Luiza, a mesma coisa. E outras dezenas de empresas que a gente tem na bolsa aí que só funcionam no Brasil. A gente pega, por exemplo, a Microsoft, ela funciona, ela vende o produto dela no mundo inteiro, sabe? Então, isso a gente já vê uma empresa que tem uma qualidade maior frente a uma empresa que é só brasileira. E além de ser uma empresa global, né, que ela está presente no mundo inteiro,
ela ainda fornece soluções que são praticamente imprescindíveis para a população. Todo mundo usa a Microsoft, praticamente todo mundo usa a Microsoft. Então, isso se torna uma empresa realmente essencial. E isso mostra aqui a rentabilidade, o gráfico dela aqui no longo prazo. Falando de outra aqui, ó, do Google, vocês vão ver que os gráficos dela são mais ou menos parecidos. Daqui a pouco eu vou falar das rentabilidades. O Google, cara, hoje o planeta Terra não vive sem o Google, né? O Google e os seus produtos, né? O YouTube, né? O Google Drive, o Google Fotos, é, dezenas de outros sites, enfim, né? Uma gama muito grande realmente aí de produtos presentes no mundo inteiro. Então, por exemplo, as empresas que estão no Brasil, se der um problema no Brasil, a empresa acaba. Vocês concordam? Agora, o Google é uma empresa americana. Se der um problema nos Estados Unidos, a empresa não acaba. Pode balançar? Pode, mas pô, ela vende e presta serviço para o mundo inteiro, sabe? Então, isso é uma proteção muito grande. É uma empresa que é global, não é uma empresa regional, sabe? Aqui, a gente tem a NVIDIA, né? A NVIDIA ela deu uma subida agora, uma coisa absurda, porque ela é uma empresa que fabrica, por exemplo, eu tenho um computador, esse que eu estou usando aqui é o da Apple, eu não sei se tem, mas eu tenho um daqui, um Vaio, que está aqui, ó, NVIDIA, né? GeForce, que ela fabrica um chip que vai dentro. Então, a NVIDIA ela está fabricando os chips que vai dentro de máquinas especializadas em inteligência artificial. Então, essa subida, essa alavancada aqui, ela foi decorrente disso, né? E o que eu quero que vocês captem com essa imagem aqui? Na Bolsa Americana, a gente tem as empresas que dominam as tecnologias há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, no presente e no futuro. Então, daqui a pouco vai vir uma outra tecnologia que vai dominar, então, nossa, que tecnologia fantástica. Aonde estarão as empresas que vão dominar essa tecnologia que a gente nem sabe que existe ainda? Nos Estados Unidos, sabe? Então, é por isso que a presença na Bolsa Americana ela é fundamental para se realmente ganhar dinheiro no longo prazo. Vamos passar aqui, ó, Tesla, né? Tesla, você vê, passou muito tempo ali, ó, sem quase que no movimento lateral e daqui a pouco começou a explodir. Por quê? É só por causa do carro? Não. Pô, tá botando foguete no espaço. Mas não só isso, não é nem isso, porque isso não dá lucro para ela ainda. Mas as tecnologias que vêm por trás, baterias, painéis solares, softwares, é, esses aplicativos que os carros dirigem sozinho, né? Carro autônomo, que já tem um caminhão autônomo. Então, assim, você vê, tudo que a gente está falando aqui são é um grupo de principais empresas nos Estados Unidos. O que elas têm de bonito nelas? Elas dominam tecnologias que impactam o mundo inteiro, e o mundo todo é consumidor dessas tecnologias. Temos empresas assim no Brasil? Não temos. Tá? A gente tem, por exemplo, uma empresa global, a Vale. A Vale é uma empresa global, mas o que ela faz? Fornece, né, a maior mineradora do mundo, fornece minério de ferro. Né? Não é uma empresa tecnológica. Né? A gente tem algumas empresas tecnológicas no Brasil? Tem, mas pequena. Tem a TOTUS, tem algumas empresas ali, mas é pequena. Não, nem se compara a empresa global como as empresas que estão lá nos Estados Unidos. Ó, a Apple também. Então, tanto é que o Warren Buffett, né, um dos maiores portfólios do Warren Buffett é a Apple, porque tem tecnologia, tem um monte de coisa. A Apple ela já tem produto para lançar. Se a Apple parar de acabarem as ideias, cara, se acabarem as ideias da Apple, a gente tem ideias para mais 10 anos, né? E é assim toda empresa de tecnologia. Ele já tem mais ou menos mapeado 10 anos para frente do que vai lançar no planeta. Então, cada dia vai vir uma coisa nova aí que a gente não está nem, né? O óculos da Apple acabou de chegar agora aí, está revolucionando também. Enfim, ó, olha só as rentabilidades, tá? A Amazon, de 2014 a 2024, 1.135%. A Microsoft, 1.000%, arredondando. A NVIDIA, 8.200%. A Tesla, 1.100%. Tem até uma observação, porque a Tesla ela subiu bastante, ela já chegou em menos de 5 anos,
a chegar a 2.200% de valorização, né? E agora caiu, está só em 1.100, né? E a Apple, 780%, né? A Apple já foi por muito tempo a maior empresa do mundo, né? Com 3 trilhões de dólares. Nos últimos meses, a Microsoft passou a Apple, por quê? Nos últimos anos, a Microsoft investiu muito em inteligência artificial, e isso fez com que as ações dela subissem muito nos últimos 12 meses, subiu mais de 30% nos últimos 12 meses, e passou a Apple em valor de mercado. Eu acho que a NVIDIA passou agora. A NVIDIA não, a NVIDIA está, acho que em terceiro lugar em termos de maior empresa no mundo, né? Mas você vê, ó, em 10 anos, o que é, né, um investimento lá da NVIDIA? Cara, 8.200% é você multiplicar o seu patrimônio, né, 83 vezes, sabe? A gente não encontra nada parecido, nem com as médias, nem com as grandes. Aqui são as maiores empresas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente nunca vai achar isso nas grandes empresas, porque as grandes empresas são, na Bolsa, quem são? Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, aí depois vem a B3 e tal, mas essas aqui já é metade do índice, tá? Cara, não tem como um Banco Itaú da vida, um Bradesco, subir 12 vezes o patrimônio em 10 anos. Não tem como a Vale acontecer isso com a Vale. Não tem como acontecer isso com a Petro. Não tem. Porque olha, se o Itaú subisse bem menos do que isso, ele seria um patrimônio maior do que o PIB brasileiro. Então, assim, não tem como chegar, tá? Então, a gente não consegue ver isso no Brasil nem com as empresas grandes, nem com as médias. Aí você pensa, uma empresa pequena pode subir 1.000%. Pode, mas, cara, é um chute. Você não vai conseguir identificar isso facilmente, sabe? Vai ser realmente uma coisa muito difícil de, de se conquistar. Fez sentido aqui para vocês, até onde a gente chegou aqui agora? Então, quem já faz investimentos, né? O que vamos fazer assim de termos práticos, tá? O que eu gostaria com que vocês tivessem para melhorar e para mudar a carteira de investimentos de vocês? A gente pode, eu ajudar vocês de forma prática a abrir uma conta. Acho que inclusive o Rodrigão já participou de uma aula comigo assim, para abrir uma conta nos Estados Unidos, tá? Então eu tenho parceiros lá nos Estados Unidos que a gente faz reunião com ele abre a conta para a gente, conta gratuita, não tem despesa para manter, zero custo, tá? E ele abre a conta com a gente e a gente começa a fazer aportes para lá, né? Numa das maiores corretoras, a Interactive Brokers, é uma corretora de mais de 500 bilhões de dólares de patrimônio. Tem a Charles Schwab, que é a maior corretora nos Estados Unidos, né? Então, são corretoras realmente grandes. E, inclusive, eu tenho parceiros lá que fazem um trabalho de gestão. O que é o trabalho de gestão? É de selecionar as empresas que vai fazer parte da nossa carteira. E por que eu acho que esse modelo é o modelo que deve ser usado para fazer investimentos? Porque igual a gente falou no começo, eu vou comprar a Apple, a Tesla, cara, você estava dando chute no escuro. Então, por exemplo, na nossa carteira, que é estudada, tem 7, 8 analistas que estudam a carteira, já tem 2 anos que a gente não tem Tesla na carteira. Por quê? Foi identificado que está muito cara a empresa. Muito embora a gente tenha outras 3 ou 4 empresas que estão ligadas à Tesla, que a gente é acionista. Por quê? Empresas de painéis solares, de baterias, que fornecem softwares, aplicativos, material, né? Quer ver? Deixa eu até compartilhar aqui. E você vê o tanto que os caras acertaram. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Olha aqui o gráfico da Tesla, tá vendo? Ó? Ele subiu. Deixa eu arrastar aqui para cá. Ó, ela subiu bastante. Antes de 2019, né, estava aqui paradinha, aí aqui antes de 2020 começou a ter uma estilingada. Agora, de 2022 para cá, ela caiu, né? Então, por quê? A gente identificou que estava bem cara, a gente não tem mais Tesla na carteira e temos outras empresas ali que estão com a possibilidade de ganhos maiores.
Aí, sobre a questão de fazer day trade, ou de comprar e vender, aí você está aqui, ó. Vamos supor que você está aqui, ó, de 2014 a 2019, um longo período de tempo. Ah, comprei, ganhei um pouquinho, vendi, comprei, vendi. Cara, de repente a empresa dá uma estilingada e você fica de fora do movimento, porque você estava querendo comprar e vender, comprar e vender. Então, ficar fazendo esses day trade ou swing trade também é uma coisa que você pode usar na sua carteira, quem tem tempo de analisar, mas não é a grande sacada de pegar e ganhar no longo prazo, tá? Então, eu convido vocês a ter uma carteira nos Estados Unidos, tá? E ter uma carteira gerenciada por pessoas que conhecem o mercado americano, que entende do mercado americano, e isso vai aumentar muito a probabilidade de se multiplicar o patrimônio por lá. Tá? Então, de forma prática, é isso. Então, para quem quiser, aqui na mentoria, porque toda mentoria minha é prática. Eu vou falar disso aqui, tá? E aí, o que eu faço? Não, vamos abrir uma conta nos Estados Unidos. Então, vamos fazer. Então, eu quero. Eu nem tinha pensado nisso, tá? Mas eu vou pensar aqui, porque não adianta nada também olhar isso aqui e ficar, mas para quem quiser, sinaliza para mim que eu vou marcar uma reunião com o meu parceiro lá nos Estados Unidos para a gente abrir uma conta para vocês nos Estados Unidos. E por que que eu acho nos Estados Unidos mais interessante? Porque você pode fazer pela Avenue, pelo aplicativo da XP, pelo aplicativo do Banco Inter. Cara, mas eu já usei durante muito tempo. Eu comecei a investir lá fora, deve ter uns 15 anos. Na época só tinha um banco dinamarquês que eu tinha conta, que tinha escritório aqui em São Paulo, que é o Saxo Bank. Depois começou a aparecer o Inter, né, a Avenue, a XP e tal. Gente, já é bem legal, tá? Mas não é investir nos Estados Unidos como um americano investe, tá? A gente está indo para os Estados Unidos com um aplicativo brasileiro. E aí tem alguns defeitos que a gente... por exemplo, o aplicativo por trás da Avenue é um banco pequenininho, né? Eu tenho um cliente que estava com US$ 60.000 na Avenue, ele quis sacar nos Estados Unidos, não conseguiu, teve que voltar o dinheiro para o Brasil, depois mandar de novo para lá. Então, uma das coisas uma das coisas importantes de investir fora é proteger o patrimônio. Pô, e se o Brasil começar a andar para trás igual a Argentina e Venezuela? Pô, eu quero estar com o meu capital protegido e se eu quiser ir embora daqui, meu patrimônio está lá. Então, eu quero ter a garantia que eu possa sacar o meu dinheiro lá, né? E por isso que eu migrei. Tanto já tinha conta na Avenue, no Banco Inter, na XP Internacional, né? Todos eles eu tinha conta. E aí, ano passado, eu fui fazer um curso em Harvard, fiz algumas pesquisas, né? Então, fiz algumas parcerias com empresas de lá. E hoje eu recomendo que a gente tenha uma conta realmente num banco americano, totalmente independente de alguma instituição brasileira. Tá? Depois, se quiser discutir mais os benefícios que isso acarreta, a gente conversa sobre isso. Mas, de forma bem clara, eu gosto de investir lá fora com os americanos. E também é o seguinte, quando eu vejo empresas brasileiras dando recomendações de empresas americanas, é muito limitado, gente, porque eles não conhecem o mercado como o americano conhece. É igual, por exemplo, se um americano vier investir aqui no Brasil, eu jamais vou orientar ele a pegar uma empresa americana. Cara, fala com os brasileiros, eu conheço os caras aqui na Faria Lima, que os caras conhecem aqui como ninguém. Não vai ter nenhum gringo que vai conhecer daqui mais do que a gente. A mesma coisa nos Estados Unidos. Por exemplo, teve uma empresa que está lá na nossa carteira, né? Na nossa que eu falo, é porque essa empresa já tem a carteira dela, uma empresa de inteligência artificial, que eles acompanham, essa empresa tem mais de 7 anos. Há mais ou menos uns 6 anos, o exército americano colocou US$ 10 bilhões nessa empresa. Aí isso acendeu uma luzinha lá para os caras e eles compraram. E essa empresa subiu 700% nos últimos 5 anos. Entende? Isso, se você pegar para qualquer analista brasileiro tentando falar sobre o mercado americano, ele nem sabe da existência dessa empresa. Nem sabe. Nem sabe. Entende? Então, a gente está investindo nos Estados Unidos com parceiros americanos que entendem mercado financeiro americano há mais de 40 anos, e isso vai dar um benefício realmente muito grande para a gente. Então, para quem quiser, tá? Isso não estava programado, não tinha imaginado isso, mas é porque na minha mentoria já é normal. Eu vou mostrando e vou falando.
semana que vem, o que a gente vai fazer? Vamos abrir uma conta na corretora aqui no Brasil, na XP, na Rico, no Inter, e vamos comprar um Tesouro Selic, vamos comprar um Tesouro IPCA, vamos comprar uma cota de fundo imobiliário. Pô, com R$ 100 a gente faz isso. Não é falta de grana, é falta de movimento, né? Tem que fazer. Aí, porque aprendeu a tese do Tesouro IPCA, Tesouro Selic, fundo imobiliário, né? Beleza. Vamos abrir. Aí, semana seguinte, a gente abre uma conta nos Estados Unidos e vamos fazer uma remessa de R$ 500, US$ 100, para começar a fazer esses investimentos por lá. Tá? Então, eu acho que isso vai abrir muito e vai melhorar muito a carteira de investimento de vocês no longo prazo. Então, eu me proponho a isso. Quem quiser realmente já me deixa sinalizado aqui, que eu vou marcar uma reunião com o Peterson. A gente vai fazer uma reunião é, é, entre eu, vocês e ele. E na hora, na reunião, ele vai passar um link e vai ajudar todo mundo aqui a abrir uma conta lá nos Estados Unidos, numa corretora americana. Beleza? O que vocês acham da ideia? Beleza? Bom, então, gente, é aquele negócio. Eu quis passar para vocês aqui assim, uma mentoria que eu faço em meses, tá? Não estou querendo. Mas assim, falei, pô, deixa eu tentar passar por cima de muita coisa, porque é aquele negócio, é um passo a passo. A gente tem que falar um pouco mais do Tesouro Direto, um pouco mais dos fundos imobiliários, tem que montar uma carteira, tem que ir fazendo passo a passo. Mas, como eu te falei, como é uma mentoria em conjunta, eu não sei quando que eu vou voltar aqui, mas já queria deixar com vocês, além da pulga atrás da orelha, passar o que eu acho que é de mais importante, também deixar configurado que a gente pode se encontrar e chamar o Peterson aqui e a gente fazer uma reunião extra para abrir uma conta lá nos Estados Unidos, beleza? Vamos abrir aqui os microfones para a gente conversar um pouco, a gente bater um papo, porque eu não consegui nem falar do que não fazer em termos de investimentos, mas aí eu queria ver as dúvidas de vocês, que eu acho mais importante. Qual a idade mínima? Qual a idade mínima para fazer uma aplicação lá? Para Oi, começar a fazer um. oi, Qual a idade mínima? idade mínima? Olha só, a gente tem uma idade regulatória de 18 anos, mas eu tenho vários clientes que abrem conta para os filhos, tá? Isso. A gente pode ver como que é feito isso, dá para fazer, Que eu tá? tenho uma menina de 19, 20, 19, vai fazer 20, tranquilo, mas eu tenho um menino de 16 e eu já queria começar a fazer a dele. Tá, aí se não aqui no Brasil, tanto quanto lá, você pode abrir é, fica sob a sua responsabilidade até ele fazer 18, depois ele toca, Ok. tá? É, Rafael, como, por exemplo, eu também invisto do meu filho e ele tem a conta até Inter aqui, eu também invisto pelo Inter. É, não utilizo nenhuma uma corretora, só tenho uma sobre criptomoedas. No caso do meu filho, eu também consigo fazer esse investimento em dólar? Então, a gente pode, nessa reunião com o Peterson, a gente já pode tirar essas dúvidas. Tirar essas dúvidas. A gente já tira direto com ele, porque a gente, inclusive, já pode deixar mais ou menos acertado a gente abrir conta. Ah, você pode abrir para os filhos e tal. O teu filho tem quantos anos, Rivane? 7. Sete. Quando eu vejo os pais, todo pai fala, eu quero abrir uma conta para meu filho, porque eu amo meu filho é minha vida e tal. Eu também tenho uma filha de 15 anos que eu adoro. Aí eu gosto de botar uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu falo assim, cara, olha só. Eu quero, por exemplo, vamos supor, pagar uma universidade para um filho. Vamos supor que o filho quer ser médico. Cara, ele vai pagar ali uma faculdade particular de medicina, R$ 15.000 por mês, né? Então a gente fica com um peso muito grande nas costas. Então, eu digo para os meus alunos que eu prefiro que você faça o investimento no teu nome, porque lá na frente você vai pagar para ele alguma coisa. E se sobrar, você pode passar um pouco do dinheiro. Não, eu prefiro, ainda mais, tudo bem, tem 16 anos, já tem uma personalidade, mas filho, igual uma aluna minha semana passada, ela teve filho agora, 15 dias. Eu falei, cara, não faça. Assim, a gente ama os nossos filhos, mas você tem toda a certeza do mundo que com 18 anos ela não vai se apaixonar por um moleque maconheiro, vai sair aí querendo morar em beira de praia, fumando maconha e tal, não sei o quê. Você tem certeza disso? Ela parou para pensar. Não tenho. Eu falei, a minha filha tem 15 anos, ela está muito direcionada, ela estuda em colégio militar e tal, então eu já tenho uma percepção muito boa para ela, do que ela vai ser. Mas mesmo assim,
há uns 6 anos, eu fui lá em Londres fazer aquele UPW com Tony Robbins, né? São 4 dias, começa da quinta, sexta, sábado, domingo. E o Tony Robbins, ele falou a história dele com a filha dele, a saga, né, da filha dele, né? Então, na época, o Tony Robbins ele tinha um patrimônio de 6 bilhões de dólares. Então, ele convivia com gente muito rica. E a filha dele, com 16 anos, com 16 anos já, lá dirige. Então, com 14, 15, né, ela começou a ver os amiguinhos já ganhando, porque como convive com gente rica, começou já a ver os amiguinhos lá andando de Mercedes, BMW e tal. Né? E quando ela fez 16 anos, ela pediu, né, um carro para o pai. E o Tony Robbins falou dessa forma para ela: Filha, eu não vou foder com a sua vida. Ele falou essa frase no treinamento e falou essa frase desse jeito para ela, né? E aí, resumindo a história para vocês, ele contou um monte de coisa lá, mas resumindo a história para vocês, ela falou assim: ó, a partir de agora você vai começar a trabalhar, entendeu? Tá na hora de trabalhar. E aí ele colocou a filha começou a procurar emprego, começou a trabalhar em rede de fast food, igual o McDonald's, lá nos Estados Unidos tem muita, né? Tem a Wendy, McDonald's, né? São tantas que eu não lembro qual que ele falou lá. Mas isso desencadeou tanta coisa na vida dele que ele fala que foi uma das decisões mais gratificantes que ele teve na vida. Foi ele, bilionário, botar a filha para trabalhar. Depois de 2 anos, comprou um carro popular. E aí, o grande resultado que ele vê nisso foi comparar a personalidade da filha com a personalidade das meninas de 18, 20 anos dos bilionários, sabe? Que era um povo que não queria nada com nada, só usufruir, reclamar do pai, fumar maconha, etc, etc, etc. Então, é mais ou menos isso que eu penso. Pô, eu não quero ferrar com a vida da minha filha. Eu vou, se ela quiser estudar nas melhores escolas, eu vou me esgoelar, né, o máximo para poder pagar o máximo que ela quer também. E você fazendo no teu nome, né, depois você pode passar para ele, né? Inclusive o que está no teu nome, se você vier a faltar, vai passar, vai ser naturalmente passado para ele, sabe? Então, é um convite que eu faço para os pais. É, Eu gosto de sabe o botar que essa foi meta em pé. eu entendo super perfeito, Rafael. Só que nós, como empreendedores, né, foi assim até uma decisão de proteger o filho, né? Você sabe Uhum. que as leis trabalhistas no Brasil não é fácil. Aham, Então, assim, como empreendedores, tanto eu quanto o Alan, foi uma forma de prevenir o nosso filho de qualquer problema, né? Que nós aham, estamos aí como empreendedores expostos dia a dia, né? aham. Por mais que eu também tenho os meus e também faço alguns investimentos, sei lá, que resguardado, né? Mas você sabe também que nós deixamos os valores livres porque É. nós vivemos no dia a Ah, dia, né? se tem um Vivemos problema na ali. jurídica, ele vai Então, foi afetar. uma forma um pouco de resguardar, né, ele, mas também nós temos essa consciência que, com o passar dos anos, né, a gente vai analisar a personalidade, comportamentos e tudo, e lá na frente a gente tomar a decisão, né? Começamos desde pequeno ele, mas também foi por uma forma de resguardar, né? Eu te entendo. Pô, E a gente, como então, assim, empreendedor, a gente sabe o tanto que é difícil, né? Cara, o quanto empreender é porrada o tempo inteiro, né? Aí eu me pergunto, se a minha filha já tiver um patrimônio com 18, será que ela vai se esforçar tanto quanto quem não tem o patrimônio? Entende? Então, aí é uma forma também de pensar. E aí, falando mais sobre isso, duas coisas. Primeiro, isso é uma forma legal. Se você abrir a conta lá internacional no Inter, e aí você está com algum problema aqui no Brasil, aí você tem que sacar o dinheiro, você vai sacar passando pelo Brasil, vai contaminar. Isso é um dos motivos pelos quais que eu gosto do patrimônio lá nos Estados Unidos. Se você abrir a conta para você lá nos Estados Unidos, a Justiça do Trabalho não vai chegar lá. Entende? Porque para tomar uma empresa americana, tomar a decisão de bloquear o teu patrimônio por conta da questão trabalhista aqui, tem que chegar num nível tão alto que o presidente da República tem que mandar um comunicado para o presidente da República de lá para poder fazer esse bloqueio. Então, assim, é muito difícil, tá? Muito, eu diria impossível. Inclusive, é uma pergunta que quando eu faço reunião com o Peterson, muita gente pergunta isso. E ele, como tem muitos anos lá, fala assim, olha, isso nunca aconteceu, é impossível, né? Agora, aqui no Brasil já é possível. Eu tenho um amigo, um cliente meu no interior do Rio, médico. Ele mudou de município, o consultório dele, e ficou uma dívida lá de R$ 900 de imposto.
e o cara com mais de 2 milhões de patrimônio. Cara, aí rolou uma decisão judicial contra ele que ele não estava sabendo, R$ 900. Cara, bloqueou todas as contas. A única conta que não bloqueou dele foi a conta americana. Entendeu? É um absurdo, cara, é um absurdo. Então, assim, é por isso que o seu dinheiro lá, mais um motivo para você abrir a sua conta lá, porque Sim. vai estar no teu nome e tal. E outra coisa, eu tenho uma advogada também que como eu mexo com dinheiro, com investimento, então você vê que não é só, são vários assuntos. Outro assunto é de proteção patrimonial, que aí já é uma coisa jurídica. Então, dependendo do patrimônio, a gente pode chamar um advogado para constituir uma hold familiar que pode proteger vocês desses casos de confisco de trabalho e tal, o que a pessoa física bota na hold. Então, vocês querendo também, me chama depois no privado que a gente pode fazer uma reunião com a doutora lá, Estela, que ela é especialista nesse negócio. Eu não sou especialista nisso, mas dentro de tudo que é gestão financeira, eu procuro chamar os melhores profissionais para a gente fazer as parcerias. Tá? Raquel, queria Obrigada, falar Legal. Rafael. Com certeza, depois da aula a gente vai estar falando Ô, sobre isso. Rafael, só para lembrar, hein? Nós ganhamos uma aula com você e nós compramos um livro, hein? Não esqueci, Não, não, hein? não, mas eu também não esqueci, tá? Aí eu falei assim, eu até achei estranho, porque o único que me chamou foi o Rafael, o outro Rafael Hipólito, que ele me chamou porque ele comprou meu livro. Ah, Rafa, eu quero tua aula. Eu falei, claro. E aí eu falei assim, até me perguntei assim, cara, engraçado, os meus alunos pagam R$ 1.000 para ter uma aula comigo, os caras compraram um livro e não chamaram, né? Então, o que que eu falei assim? Não, deixa, porque é o seguinte, não, às vezes você não sabe o valor que tem, né? Então, depois de hoje, vocês já estão sabendo o valor que pode ter esse horário junto com vocês. Então, você, agora eu quero. E eu estou realmente aqui honrando, né? Quem comprou meu livro naquela ocasião ali, eu dei 1 hora comigo, tá? Então, isso está de pé. Você pode me chamar no privado e que a gente vai agendar e conversar sobre todas essas coisas aí tranquilamente, tá? Eu Ô, também não Rafa, eu acho que esqueci, também é não, porque. só também estava adiando, mas acredite se quiser, quase todo dia eu lembro. Que eu falo, Legal, meu, beleza, ótimo, beleza. eu tenho Então, que agora... chamar, eu tenho que chamar, eu tenho que chamar, acaba quando Aham, aconteceu. E aí eu tenho algumas questões aqui mesmo, legais, para que eu não tenha bloqueios aqui, ou vão ocorrer, mas eu tenho como fazer isso para lá. aham, Aí tem um outro assunto em particular, que aí tem a ver com o advogado também, e são dinheiro que eu posso jogar lá fora e eu, não, e eu ter essa proteção. aham. É, Tranquilamente, cara. Usem-me, né? Então, assim, eu realmente prometi, a gente está nesse movimento aqui, né, do BFA, fazendo realmente um trabalho que eu digo para vocês, todo mundo está entregando o melhor por hum. muito pouco, cara. E a gente está de olho assim, no movimento de longo prazo, sabe? A gente está fazendo o que os caras fizeram há 10 anos atrás, então. E, Mas cada um aqui, cada um aqui tem a mentoria, só a mentoria de cada um é 3 vezes mais o preço que a gente estava vendendo, né? Então, assim, lógico, tem esse problema também que é o seguinte: eu estou dando aqui uma aula, não sei quando é que vai ser a outra, mas eu não aguento fazer a aula e não fazer o meu procedimento como eu devo fazer, tá? Que é abrir uma conta nos Estados Unidos, ver as deficiências de vocês, as necessidades, para quem não conseguiu juntar renda, vamos trabalhar essa questão da renda, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma arrasta para cima aí, fazer um pitch aí também da mentoria, mas assim, brincadeiras à parte, assim, contem comigo porque eu quero realmente fazer aqui fazer que realmente funcione bastante a mentoria para vocês, tá? Tem que ser uma coisa prática para realmente fazer sentido. A gente está em busca de depoimentos de pessoas que podem realmente comprovar. Cara, eu fui lá, fiz e vale a pena. certo. Sobre fazer investimento para o menor, né? Eu geralmente, se eu vou fazer alguma coisa, eu tiro dele mesmo. Então, por exemplo, eu fechei o microfone aqui, aí ele estava aqui na cozinha, eu falei, ó, eu dou um valor para ele pagar as contas tipo da escola, que ele tem que comer um lanche, aí ele tem que usar a condução, aí tem que não sei o quê, então ele tem um valor. Falei, desse dinheiro que eu te dou, R$ 100, você vai tirar todo mês, que nós vamos fazer a aplicação para você e acabou. Já Aham, vai do dele mesmo. Da aham. minha filha, a mesma coisa. E aí, assim, eu sempre falo, eu dou o dinheiro para a condução que vocês apliquem. Mas a falta de vergonha na cara é que o meu eu não aplico nada. Entendeu? Eu exijo que Pois eles é. façam.
E eu preciso fazer. Não, precisa, com certeza, aham, preciso fazer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu tinha anotado aqui que eu não queria deixar de fora de jeito nenhum. Não, eu acho que assim, eu acho que eu passei assim o geral mesmo, acho que talvez o mais importante. E aí a gente fica com esse negócio. A gente tem a reunião privada com cada um e aí a gente pode fazer uma em conjunto com o Peterson para a gente abrir a conta lá fora, nos Estados Unidos, que aí vocês ficam realmente com dinheiro além num lugar que tem a maior rentabilidade, tem a proteção do país, né? A proteção brasileira, porque está tudo lá em dólar, as melhores empresas e tá também com essa segurança jurídica aí. Rafael, faltou o que não fazer. Ah, pois é porque tem tanta coisa que não deve fazer, por exemplo, COI, Certificado de Operação Estruturada, Previdência, na minha opinião, tá? CDBs de longo prazo, que fica com dinheiro lá 3, 4, 5 anos travado, CRI, CRA, CRE, CRO, de 10 anos para frente, debentures, tá? São coisas que às vezes numa aula que é focada só em investimento, tá todo mundo recebendo essas propostas da corretora e eu mostro com mais detalhes por que não fazer, por que não está na relação de risco e retorno. Mas eu acho que não é aqui o grande lance daqui da maioria de vocês, né? Mas fazendo do que eu falei que dá para fazer, já exclui o resto, sabe? Então a gente começa por aí. Tá, porque na minha mentoria, o que que eu faço? Eu vou pegar a carteira, vou analisar a carteira de cada um, vou aí fazer uma análise, fazer, olha, vamos mudar daqui para cá, vamos, sabe? Então aqui o negócio aqui é dar realmente uma geral, passar realmente por cima do que é muito importante, relevante e que vai colocar todo mundo mais ou menos no mesmo caminho de um grupo assim, de uma carteira de investimentos realmente rentável e segura para o médio e longo prazo, tá? Beleza? Eu posso fazer mais uma pergunta? Eu não consegui pegar a tua aula toda aqui, mas aí eu tenho uma curiosidade. Vocês aplicam na bolsa lá também, americana? Esses Principalmente, investimentos que você está falando é principalmente de bolsa? principalmente na Bolsa Americana, Ah, ok. tá? Lógico, depois de uma carteira. Porque na Bolsa Americana a gente tem a renda fixa também, tá? A gente tem as Treasuries do Tesouro Americano, a gente tem bonds de grandes empresas, a gente tem. Lá, quando eu falo investimento nos Estados Unidos, investimento em ações nas maiores empresas, renda fixa também, né? Dividendos. E imobiliário também. Imobiliário também. Inclusive, eu ia mostrar para vocês aqui, mas é porque não ia dar tempo aqui. Não. Ô, Cisne, a média de porcentagem imobiliária lá fora é mais ou menos a média do Brasil aqui ou mais alto? De que? De rentabilidade? Isso. Cara, varia, né, cara? A questão é que lá é em dólar, né? Então, assim, às vezes a gente fica, pô, aqui tô. Mas assim, cara, é porque assim, o mercado americano lá, você pegar 1% ao mês, assim, nos fundos imobiliários, eu não sei, em média não dá isso, não, tá? Mas depois eu vou até dar uma olhada aqui nas rentabilidades. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar aqui uma. Hum. Porque aqui no Brasil tem uns fundos bons, tá pagando bem, né? Até Mas tem aqui também fundos aí. tinha uns fundos que estavam pagando bem aí, daqui a pouco os fundos tudo quebraram, né, cara? Deu calote aí, então assim. Os fiagros estavam pagando mais que a média, né? Mas aí acharam aí que eles estavam emprestando dinheiro aí, né? O pessoal tava saindo da debenture, né? Indo pros CRIs e CRAs aí. Ó, estão vendo minha tela aí? Então, aqui, esse documento aqui, ó, da Proxy, é o Peterson, que é meu parceiro lá nos Estados Unidos, ele trabalha nessa empresa aqui, tá? Que é a empresa de gestão de investimentos. Então, olha só como é que tá as carteiras. A gente tem basicamente 4 quadrantes de carteira, tá? A gente tem lá uma carteira aqui, ó, que é de growth e value, né? Que é crescimento e valor, são empresas que já pagam mais dividendos.
tem essa core growth, são as empresas de tecnologia, tipo Microsoft, Google, vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, ó, em média, essa carteira aqui rendeu 22% ao ano, em média, nos últimos 10 anos. Isso aqui não é fictício, não é projeção, é o que rendeu nos últimos 10 anos, tá? Ou seja, 20% ao ano significa que em 5 anos você dobrou o capital. Cara, eu não vejo nada nem parecido na Bolsa Brasileira. Você vai demorar 40 anos para fazer uma carteira de dividendos aqui, sabe? Então, é, é bem complicado, tá? Aí, o que tem dentro dessa carteira aqui, ó? Tem várias... Depois eu até posso mandar esse relatório para vocês, se vocês quiserem. Aqui é o breakdown dos setores. Cara, porque é muito setor, né? O negócio lá é gigantesco. Mas deixa eu olhar aqui as empresas, né? Então, você pega aqui, ó, essa carteira de Core Growth, né? Que é de crescimento. Ó, as empresas aqui, ó. Microsoft, The Trade Desk, Amazon, Snowflake, Walt Disney, Activision, CrowdStrike, empresas que a gente nem conhece, ó. Salesforce, o Wisdom, Mastercard, Mercado Livre, Shopify, Blackstones. Isso aqui, aqui ó, tem mais de 50 empresas. Tá? Então, já é selecionado e a carteira é gerida por eles. A gente pega aqui ó, a carteira de dividendos, né, que envolve os fundos imobiliários. Ó, essa daqui, ó, Rodrigo, essa aqui, ó, Game and Leisure Properties, é um fundo imobiliário americano. Na verdade, lá não é fundo, tá? Lá é empresa. Porque a personalidade jurídica fundo imobiliário não tem nos Estados Unidos, lá são empresas. Esse daqui é o que seria chamado de fundo imobiliário de cassino. É a empresa que compra cassino e os cassinos lá de Las Vegas pagam aluguel, né? E a gente recebe aluguel. É um dos que paga mais. Esse daqui acho que passa de 1%, tá? Ao mês. Mas, ó, Coca-Cola. A Coca-Cola tem 40 anos que paga dividendos. General Mills, cadê aqui, ó? PetMed, Procter Gamble. Então, aqui é uma carteira de dividendos, tá? Então, a gente está ali, quando a gente abre a conta lá com esses caras, é o diferencial de você, vou abrir no Inter, na XP, na Avenue, você não vai ter isso aqui, sabe? E fora que você, às vezes, quer resgatar o dinheiro nos Estados Unidos e aí fica travado. Esse cliente meu, ele estava com US$ 60.000 na Avenue, aí foi sacar, queria sacar num banco lá, não é que não podia, tá? Mas o limite era de US$ 1.000 por operação por dia e um limite de US$ 5.000 por mês. E o cara estava com 60. E cada operação custando US$ 25, sabe? Nos Estados Unidos, para você, nessa corretora, você pode sacar um valor por mês, pode ser de US$ 1 ou de US$ 1 milhão. Você tem um saque por mês, e os demais saques é US$ 1 por mês que é cobrado. Então, isso é investir nos americanos, nos Estados Unidos, como os americanos investem, né? Não numa empresa brasileira. Beleza? Então, gente, tem mais dúvida aí? Quem quer falar mais alguma coisa aí? Fez sentido para vocês a aula de hoje? Nossa, Foi uma aula que você falou assim, maravilhoso, olha, Rafael. nossa, valeu a pena. Aí depois você manda uma Eu planilha. amo aula de investimento, adoro. É óbvio que nós, como precisamos dessas pessoas como você, mentor que cuida, que foca, que vive disso, né? Aham. A gente, como empreendedor, não tem tempo para ver isso. E eu tenho um rapaz, não é ligado a corretor, não é ligado a banco, não gosto disso, nunca gostei, porque gerente de banco, o interesse dele é bater meta, então nunca, Uhum. graças a Deus, nunca pedi nenhum favor de gerente para eles, para não se sentir obrigada a fazer nada com eles também, né? Aham. Mas é isso, mas amanhã mesmo a gente já conversa, já se fala. Tá. Não foi. Mas gerente de banco é igual poupança, faz de conta que te ajuda. Sim, faz de conta mesmo. Entendeu? Mas não te Eles, ajuda, não, eles pô. estão lá só para bater a meta deles É e para por fazer lá de todo conta que mundo. te ajuda. Eles são É, treinados para fazer de conta que te ajuda, entendeu? É, é isso Aí aí. é brabo. Ô, É isso aí. Raquel, Brabo. ontem eu tava é, na Argentina, comprei uns vinhos lá, tava lembrando de você. Eita, Lele, coisa boa. Tava em Mendoza? Eu tava próximo, ó, eu tenho uns amigos lá, e a gente acabou fazendo uma reunião de negócios lá, e
Eu aproveitei para comprar uns vinhos lá. Mas eu comprei uns vinhos tudo lá de Mendonça mesmo. Eita, é bom demais. É, e lá é É bom barato. demais. Gente, Bom e Quero te barato, lá é barato. só para. Deixa eu parar, calma aí, então calma aí. Já que vocês querem bater papo, deixa eu acabar a É, gravação. mas deixa eu só te perguntar uma coisa, senão eu tenho, o meu TDAH vai fazer eu esquecer de novo. Você está gravando essa aula, como Calma eu aí, não consegui participar, você vai liberar ela onde, homem? calma. Deixa eu parar de gravar aqui.